Olá, nós vamos apresentar um trabalho sobre Estrada de Ferro Vitória Minas, da disciplina de Estradas de Ferro, do professor Rodrigo Machado. O grupo é composto por Ariane Morales, Idriele Ferreira, Juliano Oliveira, Marjorie Passamani e Michele Leite. Começando pela história, a ligação ferroviária entre o interior de Minas e o Porto de Vitória teve origem na segunda metade do século XIX, quando o governo federal concedeu a criação da companhia. Inicialmente, houveram duas concessões ferroviárias distintas, de Vitória a Peçanha e de Peçanha a Araxá. Posteriormente, foi criado um novo traçado pelos engenheiros Pedro Nolasco e João Soares, dando origem à Estrada de Ferro Vitória-Minas. Com o objetivo inicial de ligar Vitória à Diamantina, o primeiro trecho foi inaugurado em 13 de maio de 1904, com 30 quilômetros, contando com 3 estações, em Porto Velho, Cariacica e Alfredo Maia. Em 1908, foi descoberta uma grande jazida de minério em Minas Gerais. Portanto, o percurso final da ferrovia ele foi alterado até Itabira, em Minas Gerais. Aqui temos uma imagem de 1942, foi quando o Getúlio Vargas assinou o decreto da criação da mineradora Vale. O processo de expansão e harmonização da ferrovia Vitória-Minas houve grandes dificuldades políticas na época, então a construção foi muito lenta, tendo o primeiro carregamento no Porto de Vitória somente no ano de 1940, e os trilhos só chegaram a Itabira em 1942. Na década de 1950, foi introduzida as primeiras locomotivas a diesel, e na década de 60 foi substituído as locomotivas a vapor pelas locomotivas a diesel elétrica. Também aconteceu a duplicação das vias no ano de 1971 e 1977. Nas décadas de 80 e 90, houve o aumento da capacidade de transporte e a privatização da Vale em 1997. Os investimentos na ferrovia continuaram com a aquisição de novas locomotivas e vagões em função do crescimento do minério de ferro. Chegamos aos dias de hoje com uma produtividade recorde e investimentos na expansão do trecho. Aqui temos uma nova imagem de 1903. E essa é uma foto que está exposta no Museu da Vale. A Estrada de Ferro Vitória Minas é considerada uma das ferrovias mais produtivas do país. São transportados cerca de 40% de toda a carga ferroviária do Brasil, com pelo menos 60 tipos de produtos diferentes. Opera o único trem de passageiros diário do Brasil que liga Vitória a Minas. São 30 pontos de embarque e desembarque, possui 42 municípios atendidos e cerca de 3.000 pessoas utilizam os trens diariamente. Nos feriados, esse número fica aproximadamente 4.500 pessoas por dia. Pela ferrovia passam anualmente mais de 1 milhão de passageiros e entre a mina e o mar, 70 locomotivas circulam diariamente, muitas delas com mais de 150 vagões. A Estrada de Ferro Vitória Minas, 905 km de extensão que ligam Minas Gerais a Vitória, 2.141,68 km de linha total, 119 milhões de toneladas de minério de ferro são movimentadas na estrada de ferro. 22 milhões de toneladas de produtos diversos transportados, tem uma frota de 322 locomotivas, 19.154 vagões, 32 viadutos e 137 elevados e pontes, 44 túneis e 58 passarelas. A maior parte dos produtos transportados pela estrada de ferro tem como destino o Porto de Tubarão em Vitória, e é o único pátio ferroviário totalmente sinalizado, onde os vagões são classificados por gravidade. A Estrada de Ferro Vitória-Minas possui os principais pontos conectados, operações de minério de ferro no interior de Minas Gerais ao Porto de Tubarão, no Espírito Santo,
transporta minério de ferro da Vale e carga geral para terceiros, carvão e produtos agrícolas. A área de influência da Estrada de Ferro Vitória-Minas. O mercado de atuação da Estrada de Ferro consiste principalmente na ligação entre as minas de Itabira, em Minas Gerais, ao porto de Tubarão, em Vitória. A estrada possui uma ligação com as malhas exploradas pela MRS Logística, em Ouro Branco, em Minas, e pela Ferrovia Centro-Atlântica nos pátios de Pedro Nolasco, Espírito Santo, Engenheiro Lafayette Bandeira, Capitão Eduardo e Pedreira Rio das Velhas, todos em Minas Gerais. Essa interoperabilidade permite maior fluidez das cargas e escoamento da produção em Minas e Goiás, interligando as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Na figura ao lado, verifica-se a produção de transporte na Estrada de Ferro Vitória-Minas, na unidade de tonelada quilômetro útil, dividida pelos seus principais grupos de mercadoria entre os anos de 2006 a 2017. Pelo gráfico, podemos analisar que na produção total, o ano de 2009 foi o de menor produção de transporte e o ano de 2015 foi o de maior. Podemos analisar também que entre os anos de 2007 e 2008 e 2016 e 2017, a produção se manteve aproximadamente constante quando comparamos entre si, sendo o minério de ferro a mercadoria mais transportada na Estrada de Ferro Vitória-Minas. A atuação da Vale na Estrada de Ferro Vitória-Minas se concentra na movimentação do minério de ferro de sua propriedade, abrangendo também a carga geral da própria concessionária e de terceiros, tal como grãos, siderúrgicos e industrializados. Novamente, pelo gráfico, analisamos o pior cenário de volume de cargas movimentadas na estrada de ferro no ano de 2009 e o de melhor no ano de 2007. Em relação ao transporte de carga geral, no período de 2006 a 2017, em média, 84% do transporte se concentrou nos subgrupos de carvão ou coque, indústria siderúrgica e produtos de extração vegetal e celulose. Movimentação de carga geral na Estrada de Ferro Vitória-Minas por grupo de mercadorias no período de 2006 a 2017, sendo que 16,4% é relacionado a demais produtos, 36,4% indústria siderúrgica, 0,2% indústria cimenteira e construção civil, 43,7% granéis minerais, 0,1% carvão, coque, 3,2% soja e farelo de soja. A ficha técnica da Estrada de Ferro Vitória-Minas tem como características bitola métrica, extensão das linhas de 905 km, raio mínimo de curva 195 metros, rampa máxima 1,5%, velocidade máxima 67 km por hora, comprimento 664 km, dormente de madeira e locomotivas diesel-elétricas. Entrando em contato com a equipe de confiabilidade da Estrada de Ferro Vitória-Minas da Vale, foi informada a ficha técnica da linha tronco. Somente a linha tronco possui como extensão total 540 km e as informações abaixo foram enviadas por eles também. Trecho do quilômetro 0 ao quilômetro 503, raio mínimo 127,8 metros, inclinação máxima 1,94%, bitola métrica, dormente de aço, velocidade máxima de 45 km por hora, tipo de trilho seção 136 RE TR68 conforme o AREMA. Do quilômetro 503 ao 540, o raio mínimo 208,36 metros, a inclinação máxima é 1,07%, a bitola métrica, o dormente de aço, velocidade máxima 67 km por hora e o trilho também é o TR68. De acordo com o Sistema de Acompanhamento e de Fiscalização do Transporte Ferroviário, SAF, em 2017,
a Estrada de Ferro Vitória-Minas obteve um índice de acidentes de 2,16, enquanto o índice de acidentes para toda a malha ferroviária brasileira no mesmo ano foi de 10,70. Quanto à causa dos acidentes, 48% deles foram classificados como oriundos de caso fortuito força maior e interferências de terceiros, geralmente com as naturezas de abauramentos ou atropelamentos. A análise das estatísticas de acidentes na Estrada de Ferro Vitória-Minas mostra que existe espaço para melhorias, tendo em vista as causas e naturezas principais dos acidentes registrados. As intervenções para minimização de conflitos têm potencial de diminuir os atropelamentos e abauramentos identificados. Através dos índices, podemos verificar que o maior índice de acidente ferroviário na Estrada de Ferro Vitória-Minas foi no ano de 2010, com 3,64, e o menor, como mencionado anteriormente, no ano de 2017, com 2,16. Causas de acidentes na Estrada de Ferro Vitória-Minas para o mesmo período, sendo que 36% é relacionada à interferência de terceiros, 0% à infraestrutura, 12% casos fortuitos ou força maior, 0% atos de vandalismo, 18% via permanente, 1% sinalização de tele-eletro, 20% material rodante, 10% falha humana e 8% relacionado a outras causas. O nosso grupo pesquisou algumas notícias sobre a Estrada de Ferro Vitória-Minas. A primeira encontrada foi: dormentes substituídos viram carvão. Na foto, dos dormentes usados na Estrada de Ferro Vitória-Minas dão origem a carvão vegetal de alta qualidade. A fonte é própria. 70% dos dormentes de madeira que são trocados têm como destino fornos para serem transformados em carvão industrial. 30% dos restantes são recuperados e reutilizados. Como ela possui 905 km de extensão e, em média, 1.850 dormentes por quilômetro são utilizados, há cerca de 1,6 milhão de dormentes na estrada férrea. Com isso, o valor total desses dormentes instalados possui, em média, 208 milhões. Hoje, cada nova peça de madeira tem preço de mercado de R$ 125. De acordo com a Vale, esses dormentes recolhidos são levados ao centro de distribuição de materiais de via permanente. Os melhores vão ser reparados e instalados novamente na ferrovia. Os em bom estado podem ser utilizados em pátio de manobra e o restante é levado para os fornos. Uma notícia sobre a Estrada de Ferro Vitória-Minas, retirada do site da Vale de 2016, é que a sinalização garante mais segurança e eficiência operacional em Itabira. Uma foto da operação ferroviária de Itabira, também fonte Vale 2016. Foi concluído em abril de 2016 o projeto de sinalização do pátio Laboru em Itabira, Minas Gerais. A melhoria foi de importância na Estrada de Ferro Vitória-Minas, pois garantiu o aumento da eficiência e mais segurança para as pessoas para a operação. Antes, essas operações eram feitas por um painel elétrico de bancada e agora são realizadas por uma station, que é um equipamento que controla as rotas de trem nos pátios. No Centro de Controle de Pátios, CCP, o controlador de pátios e terminais Cleiton Duarte disse: com a nova sinalização, podemos ver agora todo o pátio, a posição dos AMVs, a ocupação das linhas e outras situações operacionais. Hoje, os controladores de pátio, oficiais e maquinistas trabalham com mais segurança, agilidade e satisfação. Outra notícia sobre a FVM é: a NTT aprova a prorrogação da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Uma foto da locomotiva em operação e a fonte é própria. A diretoria da NTT aprovou em 18 de 6 de 2019 relatórios das audiências públicas e documentos jurídicos para a prorrogação dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Carajás e Vitória-Minas. Esse relatório consolida 1.015 contribuições recebidas pela sociedade que foram colhidas na agência e por e-mail. Os benefícios esperados, ampliando esse contrato por mais 30 anos, serão obrigatoriedade de investimentos em segurança e aumento da capacidade. A prorrogação, que terminará em 30 de junho de 2027, também vai antecipar investimentos que seriam feitos apenas a partir deste ano.
O documento agora segue ao Ministério de Infraestrutura e posteriormente ao Tribunal de Contas da União. Outra notícia encontrada pelo grupo foi Estrada de Ferro Vitória Minas completa 115 anos sobre os trilhos. A fonte da foto é Vale 2015. Em 13 de maio de 2019, a estrada completou 115 anos de história. É a única ligação diária de trem entre duas capitais do país, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Vitória, no Espírito Santo. Pela ferrovia passam anualmente mais de 1 milhão de passageiros, conforme informado anteriormente, em um modernizado para gerar mais conforto e segurança a cada ano. Entre a Mina e o Mar, são 70 locomotivas, por seus 905 km de extensão, muitas delas com mais de 150 vagões. Pelos trilhos são transportadas mais de 119 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, além de 40% de toda a carga ferroviária do país. Nos vagões vão também produtos como aço, soja, carvão e calcário. Entre as referências utilizadas para realizar este trabalho estão o blog Eu Amo Ipatinga, site Museu da Vale, site da Vale e Ascom, a NTT.